Boa noite, e neste momento eu venho aqui gravar mais um vídeo para o canal A Palavra Declara, o canal que declara a palavra do Senhor para que vidas possam ser transformadas, alcançadas pela graça do Pai, que é uma graça salvadora, que é uma graça que nos alcançou por meio do sacrifício de Jesus, porque Jesus nos amou e veio fazer esse sacrifício por nossas vidas. Ele fez o sacrifício, ele venceu e hoje ele está na glória com o Pai. E nós permanecemos na terra para continuar o ministério da reconciliação, levando a sua palavra, levando vida para que muitos possam ser alcançados. Mas nesta noite, eu venho falar aqui sobre o livro, a carta de Paulo aos Timóteo, em 1 Timóteo, porque sabemos que Paulo, ele era um homem, perseguidor da igreja, mas não por entendimento, Paulo era um homem que se achava que tinha lei no coração, que vivia de forma agradável a Deus, e era um homem que vivia na religiosidade daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele achava que era certo, das leis que ele seguia. E quando a fé em Jesus, se manifestou nas pessoas, porque alcançamos o reino por meio da fé, quando ele começou a conhecer a fé, a cabeça dele embaralhou. Ele não conseguia compreender as grandezas do que os apóstolos estavam vivendo, do que os discípulos de Jesus estavam vivendo, quem era Jesus, o que Jesus fez quando andou aqui na terra, o reino que ele trouxe, que ele nos revelou. E aquilo ali trouxe muita confusão na cabeça de Paulo. E por achar que ele estava na direção certa, no caminho certo, ele começou a perseguir os cristãos. Ele começou a dar crédito a quem matava os cristãos. E tanto que quando mataram Estevão, Paulo consentiu, jogaram a capa de Estevão aos pés de Paulo. E Paulo não fez nada para paralisar aquela ação. Mas tudo ali já estava um plano traçado para Paulo, que antes se chamava Saulo. Deus já sabia muito bem, o plano que tinha reservado para ele. Ele ia ser um grande resgatador de almas para o reino. Ele teve uma revelação pessoal de Jesus para ele, para que fé entrasse no coração dele e ele começasse esse ministério para alcançar os gentios, aqueles que estavam sem lei, fora da lei, para servirem a Jesus, por meio da fé. Porque a fé, no ministério da graça é o principal ponto para podermos ir ao Pai, crendo em Jesus, tendo fé, E assim alcançamos a nossa salvação. Mas Paulo, quando creu em Jesus, quando começou o seu ministério, ele recebeu revelações de muitas coisas, Então aquele que perseguia passou a ser aquele que defendia, aquele que passou a ser perseguido por estar declarando a fé que antes negava. Então, na trajetória de Paulo, ele recebeu muitas revelações, Paulo foi preso, Paulo foi perseguido, Paulo foi chicoteado, Paulo passou por perigos de morte. Mas aqui na carta a Timóteo, 1 Timóteo, começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus a nossa esperança. O próprio Cristo veio convocar Paulo para esse ministério, A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé,
graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo foi escolhido por Paulo, um jovem, para dar continuidade ao ministério, né? Poderoso de levar vidas, né, a se renderem a Jesus, né, como um missionário que Paulo enviava a vários lugares para levar a palavra, para animá-los na fé, a qual Paulo os tinha ensinado, né? Então, Timóteo, né, era um filho espiritual de Paulo, e Paulo deu missões a ele. Mas Paulo estava alertando ele, né, para que ele pudesse alertar a igreja quanto às falsas ideologias que iam surgir e que hoje estão soltas no mundo, né? Paulo alertava a ele que essas coisas iriam acontecer e que nós devemos estar atentos, nós devemos estar com o nosso olhar, nossos olhos em Cristo Jesus, na sua palavra, porque só ela é a principal revelação, o principal caminho que nós podemos ficar firmados para não cairmos no engano, na mentira, né, que vai ser levantado no mundo, e só firmados nessa palavra, só obedecendo ao que ela nos diz, é que poderemos vencer, né? Então, ele diz: conforme te solicitei quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor, né? O amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, Paulo, ele tinha esse amor por o povo de Efésios, por cada local que ele tinha passado, deixando a palavra da verdade, deixando o evangelho da salvação. Ele não queria que aquelas pessoas se perdessem, porque estavam surgindo essas pessoas que se opunham contra aquilo que Paulo estava ensinando, né? E então ele enviava Timóteo para que ele pudesse ir, né, cuidar dessas pessoas, né? O alvo dessa orientação é amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Então ele dizia, aquelas pessoas, elas não compreendiam, elas nem entendiam a palavra, elas nem sabiam, mas elas vinham assim de uma forma tão agressiva, com tantas mentiras, inventavam coisas que deixavam a mente das pessoas embaralhadas, que muitos caíam naquelas mentiras e se desviavam, né, da verdade, né? E Paulo, né, se preocupava com isso. Ele não queria que aquele trabalho que foi feito de levar as pessoas a crerem no Senhor Jesus, a ter fé, se perder, né? Então, continuando, né? Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos. Por quê? Porque os justos já estão em caminhos de justiça. A lei é feita para aqueles que estão praticando a injustiça, para que elas saibam o que é certo e o que é errado, para que elas possam caminhar na verdade, na certeza, né, no certo. Então ele diz, de igual modo sabemos que a lei não é para os justos, mas para os transgressores, quem transgride, quem desobedece, quem pratica o que é errado, né? Então ele diz, e insubmissos para os perversos, os pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam, para pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais, né?
e, em geral, para os sequestradores, para os mentirosos, né? Para os que fazem juramentos falsos e para todo aquele que se revolta contra essa doutrina, para a homossexualidade. Então, tudo isso aqui está falando na palavra do Senhor, né? Então, por amar ao Senhor, né, Deus diz na sua palavra, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado, a prática do pecado, aquilo que é errado. Deus ama todas as pessoas. E se olharmos para a palavra dele, se crermos no que ela diz e se mudarmos a direção das nossas vidas, Ele nos aceita, Ele nos perdoa. Por isso que é tão sublime, é tão poderoso o amor do Pai, o perdão dele. Quando sentimos esse amor em nossos corações, somos mergulhados, né? Somos resgatados, somos... Outra palavra que eu queria dizer e não estou conseguindo nesse momento. Levados para Ele, né? Aquele amor nos constrange de ver quanto amor foi derramado por nossas vidas por meio de Jesus, por meio do sacrifício dele. Ele nos aceita, embora muitas vezes nos desviemos dele para fazer as coisas que agradam a nossa carne, né? Os nossos desejos. Mas ele diz, a lei foi feita realmente para mostrar, né, essas coisas que são contra a vontade dele. Aqueles que caminham no caminho de justiça já estão protegidos, já estão guardados. Então, é por isso que é necessário, né, sabermos que para entrarmos, né, no mundo, na vontade do Pai, né, no propósito que Ele designou para nós, é a fé. É crer nesse sacrifício de amor. É crer que quando confessamos, nos tornamos filhos, que o seu Espírito habita em nós e que passamos a viver em novidade de vida, né? Essa sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho, que me foi outorgado, a saber, o Evangelho do Deus bendito, né? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Paulo tinha uma gratidão enorme, porque quando ele recebeu a luz de Cristo, quando ele recebeu aquela revelação, ele percebeu o quanto, né, ele estava errado nos pensamentos dele, na mente dele, né, o quanto ele fez, né, coisas que não estavam, apesar dele achar que estava certo, estava afastando ele daquela graça, daquele amor do Pai, né? E quando ele teve esse encontro, ele teve uma enorme gratidão, né? E o próprio Jesus fortaleceu o coração dele. Mesmo ele sabendo de tudo que ele ia passar, ele continuou firme para servir ao Senhor, porque ele tinha uma força interior, o Espírito Santo fortalecendo, dizendo, eu estou contigo, né? A minha graça é o que te basta, o meu poder em ti se aperfeiçoa na tua fraqueza. Continua crendo, continua firme, assim somos nós, que o Senhor é conosco, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos ajuda a seguir a caminhada, né? E ele diz que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. O Senhor tem um ministério para nossas vidas, o ministério da reconciliação. Todos somos chamados para servir, mas há alguns chamados, alguns propósitos particulares para cada pessoa, né? Para servirmos no reino do Pai, para sermos canal de vida, de bênção, para alcançarmos almas para o seu reino, né? E Paulo foi chamado para isso, né? Então, a mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor, insolente, contudo ele me concedeu misericórdia. Quando estávamos lá no mundo, né? Hoje alguém que é escravo de algum pecado, de algo que ele acha que não pode se libertar, de algo que tem trazido morte para a sua vida, Deus diz, né? Ele diz, eu era blasfemo, perseguidor insolente, e ele me concedeu misericórdia. Deus tem misericórdia, Deus tem amor, Deus tem graça. Ele quer apenas que nos rendamos, que confiamos, e ele vem.
com a sua misericórdia, com o seu Espírito Santo, toma nossas vidas, nos transforma, nos ajuda a viver uma nova vida em sua presença. Ele diz: porquanto fiz o que fiz mediante minha ignorância e incredulidade. Fazemos, quando estamos afastados do Senhor, é como uma venda que tapa os nossos olhos. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos compreender. Então, a incredulidade muitas vezes toma o nosso coração e nós falamos o que não devíamos, fazemos o que não era para fazer, e vamos contra, os princípios de Deus. Mas quando essa venda cai, quando os nossos olhos se abrem, quando a ignorância é arrancada, conseguimos entrar no amor do Pai, receber, aceitar, E Paulo foi alcançado dessa maneira, E essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, todo aquele, que um dia errou, que um dia pecou, Cristo veio ao mundo para isso, para nos resgatar. Ele quer nos resgatar. Ele tem amor, Ele tem vida. Ele não olha para os nossos erros. Ele quer apenas que creiamos, que o amemos, que nos arrependamos, que o queiramos como o Senhor das nossas vidas. Ele veio ao mundo para isso. Ele cumpriu o propósito para isso. E ele disse: está consumado. Aquele que crê, aquele que confessar, aquele que aceitar, tem vida e salvação para ele. E é essa palavra que eu quero deixar esta noite. Tem vida e salvação para você. Tem cura, tem amor, tem libertação, tem transformação. Cristo veio para isso, salvar o que se havia perdido, salvar as pessoas. E aquele que crê entra nesse plano de salvação. Que nessa noite o Senhor nos abençoe, que essa noite o Senhor derrame uma glória poderosa, que a sua luz traga revelação para aquelas mentes que estão fechadas, que traga sabedoria, mais sabedoria para aqueles que já estão na caminhada, força, fortaleza para que possamos sempre continuar firmes nessa fé, e possamos cumprir o propósito do Pai nessa terra. Em nome de Jesus, amém.